Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje teremos aqui por tema a conversão do carcereiro em Filipos, uma passagem de Atos 16, do 25 ao 34. Meditaremos hoje, né, nessa conversão do carcereiro, onde Paulo e Silas ali estavam presos na prisão. Tem aquele terremoto, né? E o o carcereiro ali, né, tomando decisões precipitadas, quase se suicida e depois, né, ele é chocado pelo evangelho, né? E a gente vai ver que ele e sua família alcançaram a salvação, né? Ali buscaram a salvação. Então, hoje meditaremos nessa passagem bem interessante. Peço já de antemão que os irmãos possam vir a deixar o vosso like, deixar também o comentário para ajudar na divulgação e para que assim mais pessoas possam vir a chegar, né, a essa breve meditação aqui, essa pregação sobre essa passagem que eu senti aqui de estar trazendo aqui para os irmãos. Então, antes de começarmos aqui o estudo, vamos estar fazendo aqui a leitura corrida da passagem, a partir do 25 até o 34, Atos 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então, amém? Essa é a leitura. Então, vamos agora para a apostila, né? A história da conversão do carcereiro em Filipos, registrada em Atos 16, do 25 ao 34, é um dos momentos mais poderosos e impactantes do Novo Testamento, revelando não apenas a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias, mas também a transformação que o Evangelho pode trazer a qualquer pessoa, independente de sua posição social ou situação. Ao meditarmos sobre esse evento, somos desafiados a refletir sobre a profundidade da nossa fé, a importância de perseverarmos em meio às adversidades e o impacto de nossas atitudes diante dos outros. Então, a gente pode trazer ali bastante estudos, né? A profundidade da nossa fé, a importância de perseverarmos, né? Paulo ali e Silas, eles não estavam reclamando, né? Ali, em meio ambiente que eles estavam, né? Uma prisão, né? Eles não estavam reclamando. E não é essas prisões de hoje em dia que, né, servido alimento ali, né? E tem toda aquela questão de saúde, não. A prisão nesse tempo, né, a gente sabe que realmente era algo ali, né, zero higiene, né? Não era algo realmente bom, fora que Paulo e Silas eles estavam amarrados, né? Presos ali em um tronco. Se a gente voltar aqui, no verso 24, a gente encontra, ó, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Então, estavam em posições ali realmente desconfortáveis, mas mesmo assim eles não estavam reclamando, né? Eles oravam e cantavam hinos. Então, um exemplo de perseverança, e isso também vai demonstrar ali um testemunho, né? E o impacto, né, de nossas atitudes diante dos outros, né? Quando a gente age dessa forma, as pessoas acabam por se interessar, né, pelo que nós acreditamos. E o cenário dessa história é simples, mas de grande profundidade. Paulo e Silas, após serem injustamente presos por pregar o evangelho,
se encontram em uma prisão em Filipos, algemados e fisicamente debilitados. No entanto, o que poderia ser visto como um momento de fraqueza se torna na realidade uma oportunidade divina. Eles não se entregam ao desespero, mas, ao contrário, oram e cantam louvores a Deus, demonstrando uma fé inabalável que ecoa mesmo nas horas mais escuras. Essa atitude de fé chama a atenção do carcereiro, né? Não somente do carcereiro, a gente vê que os prisioneiros, eles também estavam, né, ali ouvindo Paulo e Silas, né, ali agindo daquela forma, né? Que diante de um milagre sobrenatural, né, um terremoto que abre as portas da prisão e solta as correntes, vê sua vida e o seu destino mudados para sempre. O choque da situação e a reação imediata do carcereiro ao procurar saber como poderia ser salvo nos revela uma lição fundamental. A salvação não é um processo complexo ou distante, mas algo acessível e imediato para aqueles que, como o carcereiro, reconhecem sua necessidade de Cristo. À medida que refletirmos sobre essa passagem, somos convidados a nos colocar no lugar do carcereiro, a considerar a nossa própria busca por salvação, nossa fé em tempos de crise e como a verdadeira transformação ocorre quando, ao nos encontrarmos com Cristo, nossas vidas são completamente viradas de cabeça para baixo. O Evangelho não é só uma mensagem para aqueles que têm uma boa moral ou uma vida sem grandes erros. É uma mensagem para todos: para o pecador, para o injustiçado, para o marginalizado, para o rico e para o pobre, para o prisioneiro e para o livre. Ou seja, são para todas as pessoas, né? Não existe. eh, o Evangelho, ele não é só determinado a um certo público, né, de pessoas, não, são para todos. Agora, a gente sabe que tem pessoas que são incrédulas e acabam não aceitando, né? E aí, já é pela pessoa mesmo, né? Ela tomou a decisão de não aceitar. E nesse estudo, nós vamos explorar como Deus age nos momentos mais inesperados para trazer a salvação, como a fé em Jesus pode mudar uma vida em um instante e como, assim como o carcereiro, podemos ser agentes de transformação, não apenas em nossas vidas, mas também na vida de nossa família e daqueles que estão ao nosso redor. Então, essa é a introdução aqui. A gente vai fazer aqui sobre Atos 16, do 25 ao 34. Agora a gente vai meditar um pouco aqui no que aconteceu, né, nessa passagem. Então, o erro de tomar decisões precipitadas, isso a gente encontra lá em Atos 16, do 25 ao 29, onde a gente vê ali, né, o carcereiro, ao ver ali, né, aquele grande terremoto, ao ver ali aquela grande situação, né, que ficou até meio ali trêmulo, espantado, né, ele ele desembaiou sua espada para se matar, né? Isso foi uma decisão precipitada, né? Ele não parou para analisar ali se os prisioneiros ainda estavam ali, não buscou fazer nada a não ser se matar, né? Ou seja, ele estava tomado pelo medo, né, pelo desespero. Não podemos fazer isso, né? Temos que manter a calma e buscar, né, analisar melhor a situação e entregar tudo nas mãos do nosso Deus. Então, nos versos de Atos 16, do 25 ao 29, observamos um momento de intensa tensão e de decisão crucial para o carcereiro de Filipos. Paulo e Silas estavam presos injustamente, mas apesar de estarem algemados e em sofrimento, sua fé em Deus não falhou. Eles oravam e cantavam hinos a Deus, e Deus, em sua soberania, envia o terremoto que abre as portas da prisão e solta as correntes dos prisioneiros. Esse evento cria um cenário de grande confusão e pânico. Ao ver as portas abertas, o carcereiro, ao imaginar que todos os prisioneiros haviam fugido, toma a decisão precipitada de se matar, convencido de que seria punido severamente pelo Império Romano. Então, provavelmente, né, ele estava pensando nisso. Ele pensou ali no castigo que o Império Romano ia acabar trazendo para ele, né? E acabou tomando essa decisão precipitada de se matar. Só que não foi uma decisão sábia, né? Como a gente vê ali, Paulo e Silas, nem os outros prisioneiros fugiram, mas todos permaneceram ali, né? Então bastava somente, né, ali meditar um pouco, né, antes de agir. Então, meditaremos aqui um pouco, né, nessa parte.
A decisão impulsiva do carcereiro. O carcereiro, em um momento de desespero, toma uma decisão precipitada com base no medo das consequências que enfrentaria. Ele não percebe que a situação não era o que ele imaginava. Se ele tivesse tomado um momento para refletir, ele perceberia que os prisioneiros ainda estavam lá e que a ação de Paulo e Silas, longe de ser uma fuga, era uma demonstração da providência divina. Essa cena nos alerta para o perigo das decisões impulsivas. Em momentos de pressão, dor ou medo, podemos ser tentados a agir rapidamente, sem considerar as possíveis consequências. No entanto, como vemos, a decisão precipitada do carcereiro quase levou ao fim trágico, mas ele foi salvo pela intervenção de Paulo, que impediu de cometer o erro. Porque olha só, né? Se ele tivesse se matado, nem ele, né, nem ele ali poderia ter escutado a verdade, muito menos a sua família. Então, né, a gente não sabe exatamente qual era o número ali, né, de sua família, mas seria almas que teriam sido perdidas por uma decisão, né, que esse homem poderia ter tomado. Se ele tivesse se realmente se suicidado, ele ele não poderia ter alcançado, não poderia alcançar, né, a salvação e nem mesmo a sua família, né, porque não passaria a eles, né? E a gente vê que foi a partir dele ali, né? E ao perguntar o que ele deveria fazer para ser salvo, aí eles respondem, né? Que crer no Senhor Jesus será salvo você e os de sua casa. E aí eles pregaram a palavra a ele e todos os de sua casa. Então a gente vê que por meio do ato dele, né? Ele e sua família foram salvos, né? Na verdade buscaram, né? Ali a salvação, né? Acreditaram, né? No Senhor Jesus Cristo, obedeceram, buscaram, né? Ali obedecer, ter uma vida de santidade. E eles se alegraram muito por haverem crido, né, no nosso Deus. Então, a gente vê que decisões precipitadas podem trazer grandes consequências. E essa poderia ser uma consequência ali da atitude dele, né? Ele não poderia alcançar a salvação. Sua família também não seria tocada pelo evangelho. Então, a gente vê que realmente seria uma consequência bem ruim. Então, essa é é uma das coisas aqui que a gente pode examinar aqui, né? O que poderia causar, né? Se ele tivesse prosseguido com essa decisão impulsiva. Então, dando prosseguimento aqui, a gente vê também as consequências das decisões precipitadas, né? Se Paulo e Silas tivessem fugido, o carcereiro teria enfrentado uma punição severa, provavelmente a morte. O Império Romano tinha leis rígidas para os guardas de prisões, e qualquer falha em manter a segurança dos prisioneiros era punida de forma implacável. Nesse caso, não apenas o carcereiro, mas também sua família poderia ter sido arruinada por uma decisão impensada. Aqui vemos como a nossa visão é limitada e as decisões tomadas no calor dos momentos podem gerar consequências piores, tanto para nós quanto para os outros. O desespero pode pode nos cegar para a verdade e para a graça de Deus e nos levar a caminhos de autossabotagem, como o carcereiro, né? Então, o caminho ali que o carcereiro quase ia prosseguindo, né? Era um caminho de autossabotagem. Porém, Deus usa os momentos de crise para nos ensinar, como ele fez com o carcereiro, e para nos trazer a salvação. Então, a gente pode ver ali a parábola do filho pródigo, né? Que tomou seus bens, né? E abandonou ali, simbolizando ao nosso Deus, né? Se voltou para o mundo, mas ao passar por uma crise, ele aprendeu, né? Que tudo o que ele precisava ali, né? Era estar ali com Deus, ou seja, né? Com o pai dele, né? Que representa ali ao nosso Deus. Então, a gente vê que por um momento de crise, ele aprendeu, né? Ali o que realmente necessitava. Então, Deus ele usa esses momentos de crise para nos ensinar. E da mesma forma foi o carcereiro, né? Ele teve esse momento de crise, mas logo após, né, ouviu o evangelho e se alegrou, né, junto com sua família ali de ter ouvido, né, a palavra, a verdade. Então, também temos aqui o poder da espera e da sabedoria em decisões. A grande lição dessa história é a importância de esperar em Deus e buscar sabedoria antes de agir. Quando tomamos decisões apressadas, frequentemente as consequências são irreparáveis.
No entanto, ao confiar em Deus e agir com sabedoria, como Paulo e Silas fizeram, podemos ser instrumentos de transformação e até mesmo levar outros à salvação, como aconteceu com o carcereiro e sua família. Em Provérbios 19, versículo 2, nós lemos: O desejo sem conhecimento não é bom. Quem apressa seus pés erra. Esse versículo nos ensina que agir sem discernimento pode nos levar a decisões erradas e, consequentemente, a caminhos difíceis. Então, temos que ter essa sabedoria, né? Temos que pedir a sabedoria, o discernimento, para poder agir diante das situações, né? Se nos encontrarmos em problemas, meditarmos um pouco, né? É algo realmente que é bom a gente aplicar sim em nossa vida, né? Certamente a gente, mas principalmente apresentar e pedir, né, direcionamento ao nosso Deus, pois ele nos mostrará ali, né, por onde nós devemos seguir, como nós devemos agir e nos auxiliará nesses momentos. Então, é bom a gente sempre não se desesperar, mas parar para analisar a situação, para aí sim tomar uma decisão, né? E essa decisão não causar ali consequências ruins em nossas vidas, né? Tanto a física, nossa vida secular, quanto a vida espiritual. Então temos que ter esse cuidado. O apóstolo Tiago também nos adverte em Tiago 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Então, devemos pedir também a Deus a sabedoria, né? Pois nós necessitamos, né, para saber agir nas situações, para saber falar, né, ali, para também, né, pregar o evangelho, necessitamos da sabedoria. Então, precisamos da sabedoria para muitas coisas. A sabedoria, ela de fato é algo importante. E é bom a gente buscar, mas claro, sem exagero também, né? Devemos buscá-la ali com o controle, a fim de que ela também não venha prejudicar ali a nossa vida, né? Porque também ter conhecimento demais acaba nos afetando, embora seja bom. É bom a gente ter ali o necessário da sabedoria e não ter ali, né, a sabedoria exagerada, mas apenas o que nós necessitamos para poder ali agir sabiamente. Então, isso nos mostra que quando nos deparamos com decisões difíceis, podemos buscar a orientação de Deus para agir com sabedoria e não de forma precipitada. Então, devemos pedir ali sabedoria ao nosso Deus e saber esperar, pensar e refletir sobre a situação antes de agir. Então, decisões baseadas no medo e no desespero. O medo foi a força motriz, ou seja, a força que causou, né, essa decisão ali que ele quase tomou por trás da decisão do carcereiro. Quando somos dominados pelo medo, somos mais suscetíveis a tomar decisões impulsivas que nos afastam do plano de Deus. Contudo, a Bíblia nos ensina a lidar com o medo de forma diferente. Em Filipenses 4, dos versículos 6 ao 7, Paulo nos orienta: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de vosso Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ao invés de tomar decisões precipitadas em momentos de medo ou angústia, somos chamados a entregar nossas preocupações a Deus em oração, confiando que Ele nos dará a paz e a direção. Então, tudo que a gente tem ali para resolver, tudo que a gente tem ali é, que estamos ali pendentes ou estamos ali meio com um pouco de medo, né, de não dar certo, a gente não deve andar ansioso, mas apresentar tudo, né, ali ao nosso Deus, né? Como diz ali também, né, Jesus ali nos ensinando, né, para não que não venhamos a andar ansiosos, né, mas é, basta cada dia o seu mal, ou seja, né, não andar preocupado com isso, ou então, né, com questão, as coisas que nós queremos obter, ou então resolver, né, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, até mesmo ali, nessas coisas que acabam nos preocupando, né, acabam ali meio que nos afetando. A gente não deve se preocupar no sentido de realmente ali não deixar com que isso venha interferir a nossa vida espiritual. A
A gente deve confiar em Deus e apresentar tudo diante dele, né? Pois ele nos dará o discernimento, nos dará ali o auxílio, né? E nos ajudará ali nas dificuldades que nós temos ali do dia a dia. Então, devemos apresentar todas as coisas, todas as dificuldades, né? Todas as nossas petições ali, tudo diante de Deus com ação de graças. E a decisão correta, que é a salvação. O carcereiro, ao receber a instrução de Paulo, toma a decisão de não seguir com um ato impensado, de se matar, mas de procurar a salvação. Paulo lhe explicava o evangelho e, em resposta, o carcereiro com sua família se batiza e buscam pela salvação. Esse momento revela como, mesmo em situações extremas, Deus pode trazer redenção e transformação. O carcereiro foi de um ponto de desesperança a um ponto de salvação. Sua vida nunca mais seria a mesma. Em Romanos 10:13, a Bíblia nos assegura: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O carcereiro invocou o nome do Senhor e, através de uma decisão sábia e fundamentada, encontrou não apenas a salvação, mas também a paz. Só Cristo pode oferecer. Esse episódio nos ensina que as decisões precipitadas tomadas em momentos de desespero ou medo podem trazer consequências graves, mas que, ao confiar em Deus e buscar sabedoria, podemos evitar os erros e encontrar a salvação e a paz que só Ele pode proporcionar. Devemos aprender a esperar no Senhor, a buscar sua orientação em tudo e a não agir com base em nossas emoções ou pressões externas, mas na confiança de que Ele nos guiará com sua sabedoria. Então, bem importante aqui refletirmos, né, sobre as consequências que o ato daquele carcereiro, né, pode trazer aqui para as nossas vidas, né? A gente pode aprender ali, né, com o que ele fez, né, que é ao quase tomar aquela decisão, né, errada, poderia ter vindo, né, ali, eh, poderia ter causado ali consequências piores. Então, quando a gente analisa isso, a gente percebe e aprende e busca não agir dessa mesma forma, né? Mas analisar ali antes, né, de tomar a decisão, examinar, pensar, apresentar diante de Deus e assim tomar uma decisão. Então, bem importante aqui refletirmos um pouco sobre isso, né? A gente trouxe aqui, né, a decisão impulsiva do carcereiro, as consequências das decisões precipitadas, o poder da espera e da sabedoria em decisões baseadas no medo e no desespero, e a decisão correta que é a salvação. Então, finalizando aqui, partindo para o próximo tópico, nós encontramos a conversão do carcereiro, que se encontra em Atos 16, né, dos versículos 28 ao 34. A decisão do carcereiro, um caminho para a salvação com obediência. Nos versos 16, do 28 ao 34, o carcereiro, abalado pelos acontecimentos sobrenaturais e pelo testemunho de Paulo e Silas, reconhece sua necessidade de salvação. A pergunta que ele faz é profunda e urgente. Encontramos isso em Atos 16, do versículo 30b. Senhores, o que devo fazer para me salvar? Esse questionamento revela o início de um coração quebrantado, consciente da própria condição espiritual e desejoso de mudança. Então, ele trouxe essa dúvida. Muitas vezes a gente acaba sentindo, né? A gente vê que de fato ali era algo que era comum ali de se acontecer, de se encontrar, né, naquele tempo. As pessoas perguntavam o que elas deveriam fazer para ser salvo e os apóstolos, né? Eles ensinavam o que a pessoa tinha que fazer. Hoje, quando a gente pergunta para alguém assim, né, que faça parte do sistema religioso, a pessoa ela apenas diz que nós devemos crer, né? Levando essa passagem aqui de forma que Paulo fala, né, crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa, é de forma meio que a gente diria deturpada, né? Acabam falando que só basta crer, sendo que não basta crer, né? Nós temos que ter uma mudança de vida, temos que obedecer, né? Temos que, de fato, ali, o evangelho tem que trazer uma transformação em nossas vidas, né? Então, esse questionamento a gente encontra bastante naquele tempo. Hoje a gente ainda chega a encontrar, mas às vezes as pessoas acabam respondendo ali da forma inadequada, né? Que não basta somente crer, né?
temos ali que também que obedecer, temos que buscar ter uma vida de santidade. Então, é uma transformação de fato que o evangelho acaba por nos trazer. E Paulo e Silas, né, dando continuidade, Paulo e Silas respondem em Atos 16, do versículo 31b: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mas essa crença, conforme o próprio contexto mostra, não se tratava apenas de uma fé intelectual ou sentimento momentâneo, e sim um compromisso que envolveria obediência, transformação e ação imediata. Então, o evangelho ele vai trazer ali uma transformação para cada um de nós, né? Isso envolve ali a obediência, a transformação e a ação imediata. Não basta crermos, temos que realmente buscar ali essa transformação, obedecer aos 10 mandamentos e seguirmos, né, firmes ali no caminho. A fé que leva à obediência. Ao dizer crer no Senhor Jesus Cristo, Paulo estava apontando para uma fé viva, ativa, que transforma o ser humano. Não era uma crença vazia, mas uma fé que exigiria arrependimento, o batismo, né? A partir do arrependimento, nós podemos alcançar o batismo, pois quando nos arrependemos de todos os nossos pecados, a gente deseja o batismo que traz o perdão para todos os nossos pecados, o ensino e prática dos mandamentos de Deus. O próprio contexto mostra isso quando, logo após crer, o carcereiro, ele leva Paulo e Silas para sua casa, lava-lhes os vargões, ou seja, as feridas, que isso mostra um ato de arrependimento e cuidado, ouve a palavra de Deus com a sua família e é batizado imediatamente, né? Há algumas denominações que dizem, né, aí, que não precisa ser batizado, né? Mas Jesus diz, né, lá em Marcos 16, né, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, nós cremos, nós também somos batizados. Já quem não crê, né? A pessoa já não crê, ela também, logo ela também não irá se batizar. Então, o batismo também é necessário para que nós venhamos a ser salvos, né? Claro que a salvação ela não vem através do batismo, né? Mas pela graça do nosso Deus. E demonstramos alegria, né? Na verdade, ele demonstra alegria por ter crido e recebido o Evangelho. Esse processo demonstra claramente que a fé salvadora é acompanhada por obediência e mudança de vida. Tiago 2,17 afirma: assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, né, a nossa fé, a fé verdadeira, né, a gente sabe que de fato a gente não é salvo pelas obras, mas a fé verdadeira, ela produz obras. Então, se a fé ela não tiver obras, logo ela é morta. Mas se a fé tiver obras, isso é uma demonstração de uma fé verdadeira, né? Pois a fé verdadeira, ela traz obras, né? Ela demonstra obras. Mas todos nós sabemos que as obras, elas não salvam. Dando prosseguimento, a responsabilidade de levar o evangelho à família, né? Não somente à família, mas a a toda criatura, né? A todo ser, né? E é a ordem do nosso Senhor Jesus, né? O ide, né? Ali do nosso Senhor Jesus acaba ali ordenando, né, para pregar o evangelho, as boas novas a toda criatura, né, e compartilhar dessa verdade. Ao ouvir o evangelho, o carcereiro não o reteve para si, ele imediatamente envolveu sua casa. Isso nos mostra que a fé verdadeira nos impulsiona a compartilhar a mensagem com os que estão ao nosso redor, começando pela família. Então, quando a gente se converte, né, quando a gente se converte ao evangelho, os primeiros que a gente acaba por levar são aqueles que são mais próximos de nós, que é a nossa família. Então começa ali pela família. Como diz Provérbios 11, versículo 30. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, muitos hoje pensam que crer e esperar passivamente a salvação, né? Muitos hoje ali acreditam que basta só crer de boca para fora, né? E esperar passivamente para a salvação. Mas a Bíblia mostra que aquele que crê verdadeiramente leva outros ao conhecimento da verdade, como fez o carcereiro. Inclusive, isso foi até um tema de uma live, né, que eu acabei gravando ali um pouco no início, né, do canal. Então, o verdadeiro significado de seguir a Cristo, né, acabei trazendo aqui. É só tá entrando aqui no canal.
Canais. E entrando aqui no canal. A gente vê logo aqui no início, né? Bem ali já tinha aparecido, mas aqui. O verdadeiro significado de seguir a Cristo. Lucas 9, versículo 23. Então, muitos creem ali que só basta crer, né? De boca pra fora e não precisa fazer mais nada pra ser salvo, né? Só esperar pela salvação. Mas a gente sabe que é, não é dessa forma, né? A gente tem uma transformação, a gente passa por uma transformação, mas também, né? Nós levamos o conhecimento, né? Temos essa vontade, né? Essa vontade não, desperta, né? Isso dentro de nós, né? E a gente recebe a palavra com alegria, recebe, né? Com muita alegria mesmo e desejamos, né? Compartilhar esse conhecimento aos outros. Mas também temos que ter o controle, né? Pois certamente a gente também não pode ser um cristão chato, né? Toda hora ali falando da palavra, né? Em todas as conversas ali envolvendo. A gente não deve também agir dessa forma, mas também saber, né, pregar com sabedoria, saber o momento ali, né? Claro, também pedir, né, auxílio ao nosso Deus para que a gente possa notar ali, né, quando uma pessoa der uma brecha para a gente pregar e assim a gente poder levar a verdade a cada vez mais pessoas. Então, essa aqui, né, é bem importante também o que a gente pode aprender a partir da conversão do carcereiro, a responsabilidade de levar o evangelho à família. E prosseguindo aqui também, nós encontramos o batismo como parte da obediência. O batismo foi imediato, ele não foi marcado para depois, não foi adiado. Foi feito na mesma hora da noite, demonstrando que não se trata de um ritual simbólico a ser escolhido depois, mas da parte do início da caminhada de salvação. Nós encontramos aqui é, Marcos 16:16 e Atos 2:38. Trouxe aqui também, né, uma exortação uma exortação que Ananias ali ele trouxe para Paulo, né? E é bem interessante, né? E agora, por que te demoras? Levanta-te e ser batizado e lava os teus pecados invocando o nome dele, ou seja, o nome do Senhor Jesus, né? O batismo em nome de Jesus. Então há alguns que pregam, né, que o batismo ele não precisa ser praticado, né? Ou então não entendem o batismo como é, ali, né, em águas correntes, né? E a submersão, né, da pessoa ali nas águas. Muitos acabam ali, né, também não entendendo isso, ou então pregam ali que o batismo não deve ser praticado. Algumas denominações que acabam pregando isso, né? Mas a palavra ela traz aqui, né? A gente vê que logo ali, né, a instrução aqui de Paulo, né, que ele dá ali ao carcereiro, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e de sua casa. Eles pregam, né, ali a verdade a eles. E logo, né, ele e todos os seus, né, ou seja, a sua família, foram batizados. Então, é importante também que a gente venha a ter o nosso batismo em nome de Jesus para perdão e remissão dos nossos pecados. Uma passagem também bem, na verdade, uma passagem aqui já abordada, né, aqui em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E outra, né, outra de muitas aqui é Atos 2:38. E diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o batismo, ele faz parte, né, da nossa obediência. Ao nos convertermos, nós desejamos, né, ao nos convertermos, nos arrependermos, nós desejamos o batismo para perdão e remissão dos seus pecados. E assim, né, nós caímos aqui na condição para ser salvo, né, nos é apresentado aqui em Marcos 16:16, né, quem crer e for batizado será salvo. E temos que ter também essa transformação, né, buscar obedecer, buscar cada vez mais nos santificar. Outro ponto aqui é que a salvação também envolve alegria, compromisso e transformação. O verso 34 diz que, aqui em Atos 16:34c, alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Essa alegria é fruto da verdadeira conversão. Não foi apenas um alívio emocional, mas a alegria de quem tomou a decisão certa.
passou pela obediência e agora caminha com Deus. Ou seja, né, trilhamos ali a nossa caminhada, né, ali é, junto ao nosso Deus, né. Antes éramos do mundo e agora nós somos de Deus, né, e trilhamos o caminho estreito. Então, quando nos convertemos, de fato, vem essa alegria, né. E isso é fruto da verdadeira conversão, essa alegria. Claro que a gente também não deve agir pela emoção, né, porque a emoção ela vai acabar passando, ela dura pouco. Temos que ter realmente essa decisão, esse compromisso, né, e a partir disso daremos, né, os frutos e teremos uma grande transformação. Essa alegria é acompanhada de uma nova vida, como vemos em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, ao nos convertermos verdadeiramente, nós somos, né, nova criatura, principalmente após o nosso batismo, né, que simboliza a morte do velho homem e o novo nascimento, né, o nascimento do novo homem. E a partir daí a gente tem que viver em novidade de vida e ser uma nova criatura, né, buscando essa transformação, abandonar tudo o que a gente fazia de errado na vida, né, ali, eh, quando a gente era do mundo, quando a gente era ímpio, né, e buscar ali a santidade. Entrando aqui na conclusão, né, que a gente vê aqui da conversão do carcereiro, a gente pode ver que eh, a salvação não é apenas crer, é crer, obedecer e levar outros a Cristo. O exemplo do carcereiro nos mostra que a salvação exige, primeiro, fé em Cristo, segundo, arrependimento e mudança de vida, terceiro, obediência ao Evangelho, incluindo o batismo, 4, ensino da palavra à família e 5, fruto visível de transformação. Então, ao vermos aqui o exemplo do carcereiro, nós vemos aqui que é isso que a salvação vai exigir, né? Vai exigir ali a fé em Cristo, vai exigir o arrependimento, também temos que demonstrar a mudança de vida, a obediência aos mandamentos, obedecemos aos, né, ali, em obediência ao Evangelho, né, seguir as instruções do Senhor Jesus, mas também, né, ao que Deus nos instruiu também que fizéssemos, né. O livro de Provérbios também é bem interessante que ele traz muitas instruções, né. E também aqui, né, que foi a partir ali de João Batista, né, a gente vê o batismo no nome de Jesus, o ensino da palavra à família, não somente a família, mas compartilhar, né, com todas as pessoas, toda criatura, e o fruto visível de transformação, temos que também dar fruto da nossa transformação. Essa fé, essa é a fé bíblica, completa e viva. Não é uma graça barata ou uma crença de palavras, mas um compromisso que transforma, obedece e multiplica. Como disse Jesus, João 14, versículo 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, essa é a exaltação que Jesus aqui traz, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se a gente ama, logo a gente obedece. E temos que demonstrar eh, essa transformação. Então, finalizando aqui, né, a conversão do carcereiro, bem interessante, né? Partindo agora aqui o para a fé inabalável, mesmo na adversidade, Atos 16, do 23 ao 25. É, no livro de Atos 16, do 23 ao 25, encontramos uma das cenas mais impressionantes de resiliência e fé no Novo Testamento, né? Ao lermos ali o versículo 23 ao 25, que a gente encontra aqui, de Atos 16, e havendo-lhes dado muitos açoites, né, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Então, isso aqui, né, é um exemplo de resiliência e fé, mesmo nos momentos de adversidade. A gente vê que Paulo e Silas, mesmo em uma situação realmente ali, eles poderiam acabar lamentando, né, não era a situação realmente agradável, né. Eles estavam ali machucados, estavam ali, né, sentindo dor, mas mesmo assim, eles demonstravam alegria, né, e buscaram ali
seguirem firmes, né? E louvaram a Deus ainda dando ali, né, um bom testemunho para aqueles que estavam ao redor. Esse verso ele nos apresenta um cenário completamente oposto ao esperado. Dois homens, injustamente açoitados e lançados na prisão, com os pés presos no tronco, sem qualquer conforto ou perspectiva humana de libertação, estão cantando. Eles estavam cantando, estavam orando, né? Mesmo nessa situação. E os carcereiros, os prisioneiros ali, é que eles deveriam imaginar, né? Como é esses dois homens, né? Mesmo estando machucados, né? Tal, nessa situação, eles fazem isso. Então, realmente ele traz um bom testemunho, né, para o mundo. Pessoas acabam se impressionando, né, ali diante da nossa fé e acabam ali também buscando saber, né? A gente pode ver quando a gente dá esses frutos, a gente dá de fato, demonstra essa transformação, as pessoas elas acabam se interessando, né, no que a gente crê. Então eles não estavam apenas orando por socorro, estavam adorando. Não estavam se queixando, mas testemunhando com seus lábios a grandeza de Deus, em meio à dor, em meio à dor. Então, a gente vê que eles não estavam ali se queixando, não estavam reclamando, né? Não estavam falando ali, né? Meu corpo tá todo dolorido, eu tô sentindo muita dor, eu tô muito machucado, ou então, isso é muito desconfortável, né? Por que que a gente tá aqui? Então, eles não estavam se queixando, eles não estavam ali reclamando, mas estavam adorando a Deus. Totalmente o contrário, né? Isso nos mostra que a verdadeira alegria do cristão não está condicionada a circunstâncias externas, mas firmada em uma realidade interna, a presença de Deus. Então, é isso, né, que a gente pode tirar aqui como aprendizado para nós, né? E não a nossa alegria, o nosso prazer ali, né, a alegria do cristão, ela não depende ali, não está condicionada a circunstâncias externas, não está ali condicionada ao ambiente, né? Mas é firmada nessa realidade interna que é a presença do nosso Deus, né? Ao termos Deus presente em nossas vidas, certamente a gente tem, né, tudo, a gente tem tudo em nossa vida e essa presença acaba gerando alegria dentro de nós. Esse princípio também é ecoado em 2 Coríntios 12, versículo 10, quando Paulo, após descrever suas tribulações e o espinho na carne, declara, 2 Coríntios 12, versículo 10, por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Essa não é uma força física, é uma força que nasce da rendição. Quando conhecemos que não temos controle, que não temos perdão, quando reconhecemos que não temos controle, que não temos forças suficientes, e então nos lançamos inteiramente nas mãos de Deus, aí ele opera com poder. Então, quando a gente reconhece que nós somos totalmente necessitados de Deus, quando a gente vê que a gente não tem força, né, independente se a gente age ou não, né, Deus ali ele tem que estar no meio, né? E temos que estar com Deus ali para tudo dar certo. Então, quando não temos força suficiente, quando não temos o controle e nos lançamos, né, inteiramente nas mãos de Deus, aí que ele opera com poder. A fraqueza nos torna terreno fértil para a manifestação da graça divina. É o que a gente vê, é o exemplo aqui, né, que a gente acaba trazendo aqui Paulo, né, e Silas ali, machucados, né, totalmente ali em situações ali desconfortáveis, né, louvando a Deus, mesmo diante dessa situação. Traz um bom testemunho para aqueles que estavam ao redor. Então, é aí que Deus ele opera com poder. Por isso que ele declara aqui, né? Quando estamos fracos, então somos fortes, né? E quando estamos fracos ali fisicamente, né, nós estamos fortes espiritualmente, né, e nos alegramos ali em nosso Deus. E Paulo e Silas, eles tinham todos os motivos para lamentar. A gente pode dizer que eles tinham motivo para lamentar, né? Eles foram presos injustamente, é, eles foram presos injustamente, espancados, humilhados. Mas em vez de se afundarem em tristeza, eles encontram um motivo superior para se alegrar, a fidelidade de Deus. Isso nos ensina algo poderoso. A tristeza pode bater à porta,
mas não precisa dominar o nosso coração. Então a tristeza ela pode vir, e de fato ela vai vir, né? Ela vai vir em certos momentos, mas nós não podemos deixar com que a tristeza ela venha a nos dominar, né? Temos que confiar em nosso Deus. E independente da situação, né? É, tentarmos ali nos alegrar, confiar em nosso Deus, né? Como escreveu Paulo aos Filipenses, exatamente os crentes daquela mesma cidade onde ele e Silas haviam sido presos, né? Em Filipos. A gente encontra aqui em Filipenses 4:4, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, né? Outra vez digo, regozijai-vos. Então, independente da situação, devemos ali nos regozijar no Senhor, né? Sabemos que vai haver momentos de tristeza, sabemos que vai vir momentos ali, de fato, não são agradáveis, né? A gente sabe que a gente vai acabar ficando triste, pode ficar abalado, mas não devemos deixar com que isso venha ali a interferir, a afetar a nossa vida, a nossa comunhão com o nosso Deus, né? Mas confiarmos nele. Essa ordem de alegria constante só é possível quando ela não depende do mundo, mas do Senhor. O sempre não significa que não haverá dor, mas que mesmo na dor há motivo para regozijo. Então a gente vê aqui que Paulo, mesmo perante ali as dores, né? Paulo e Silas, mesmo perante as dores, eles encontraram motivo para se alegrar e demonstraram essa alegria, né? E isso é um grande testemunho. E não apenas isso, né? A atitude deles tocou os que estavam ao redor. Atos 16:25c, outros presos os ouviam. Então serve de testemunho. Isso certamente vai ali servir de testemunho e fazer com que pessoas venham a se interessar e também serem alcançadas, né, pelo evangelho. Ou seja, a alegria em meio à tristeza se tornou evangelismo. Olha isso. A alegria em meio à tristeza se tornou evangelismo. Interessante, né? Eles estavam em um ambiente que poderiam ali estar lamentando, estar em tristeza, mas tornaram esse ambiente de tristeza em alegria, e logo isso se tornou evangelismo. Paulo e Silas, eles não só estavam resistindo ao sofrimento, estavam pregando com o seu comportamento. Isso mostra que a forma como lidamos com o sofrimento pode atrair outras pessoas à fé. Então também é bem interessante, se a gente demonstra essa fé, demonstra essa confiança em Deus, mesmo perante ali os momentos de tristeza, de dificuldade, isso certamente vai servir de testemunho poderoso para aqueles que não são da fé. Foi exatamente o que aconteceu aqui. O terremoto veio, as portas se abriram, o carcereiro se converteu. Tudo começou com louvor em meio à dor. Então, tudo começou ali com eles orando, louvando. Teve esse grande acontecimento desse terremoto e logo ali muitas almas foram salvas, né? Então, bem interessante, né, isso. A Bíblia nos mostra muitos servos de Deus que encontraram alegria verdadeira, mesmo nas tribulações. A gente pode citar aqui exemplo, Abacuque 3, do 17 ao 18. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor, né? A figueira aqui, Israel, né? Todavia se alegraria no Senhor. Tiago 1:2 também, é interessante. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Isso é fé sólida. É reconhecer que Deus está presente, mesmo quando tudo parece escuro. É saber que, mesmo nas lágrimas, há propósito, há cuidado, há redenção. Paulo e Silas nos ensinam que a verdadeira alegria não é a ausência de tristeza, mas a presença de Deus. Isso que é a nossa alegria, né? Isso ali que é a nossa verdadeira alegria. A presença do nosso Deus, né? A alegria do Senhor também é a nossa força. Então, mesmo com o corpo ferido e o futuro incerto, seus corações estavam tão cheios da glória divina que transbordavam em louvor. E nós, como eles, aprendemos a dizer, 2 Coríntios 12:10, quando estou fraco, então estou forte, porque é nessa hora que Deus age mais poderosamente em nós e através de nós alcança a outros. Então, temos que demonstrar esse grande testemunho, né? Demonstrar essa fé inabalável, mesmo na adversidade. Pois certamente, por meio disso, a gente vai também alcançar cada vez mais pessoas, né? Através da nossa fé inabalável, a gente alcança pessoas, e as pessoas se interessam pelo evangelho do reino. Então, bem interessante e edificante essa questão, a gente vê, realmente é bem
traz uma alegria para nós, né? A gente vê ali, refletindo um pouco sobre isso, a gente vê ali que isso trouxe, né, um grande acontecimento ali naquela situação que Paulo e Silas se encontravam. Então, é interessante que a gente venha meditar, né? Uma simples passagem, se a gente passa aqui lendo isso aqui de forma corrida, a gente nem percebe, né, o que isso aqui tem a nos ensinar. A gente pode só ver aqui o exemplo, né, deles estarem se alegrando ali nas situações, né, e a conversão aqui do carcereiro, né, e junto com a sua família. Então, quando a gente faz uma leitura corrida, a gente acaba por não meditar ali, né, e encontrar ali é, exortações para nossa vida. Mas quando meditamos, mesmo que seja aqui, né, bem breve, é, são poucas aqui passagens, a gente vê que a gente consegue trazer ali um estudo bem edificante e bem completo. Então, Atos 16 também, ele tem 40 versículos, né? Também é interessante aqui fazer a leitura, né? A gente vê aqui é, a história aqui em Atos, né? Os apóstolos ali, o agir dos apóstolos. Também bem interessante. Dando prosseguimento aqui, é, a grande transformação, choque que o evangelho nos traz. O evangelho, ele não é uma forma, não é uma mensagem comum. Ele nos confronta, nos abala e nos transforma. Com o carcereiro de Filipos não foi diferente. Em poucos minutos, ele saiu do desespero da morte para a esperança da vida eterna, que poderia ter sido sua ruína, o terremoto, o medo, a vergonha. Foi, na verdade, o cenário perfeito para que ele fosse alcançado pela graça e pela verdade de Deus. O carcereiro vivia uma vida comum, cumprindo ordens, talvez endurecido pelas violências e pressões do império, mas bastou um momento em que foi confrontado com a realidade espiritual, o testemunho de homens que oravam em vez de murmurar, que louvavam em vez de blasfemar, e sua vida mudou completamente. O evangelho é isso, uma mensagem que abala os alicerces da alma, que desmonta o orgulho, que quebra o desespero e que nos chama para uma nova vida. A gente vê que ele de fato se humilhou ali, né? Ele ele sentiu, né, ali a dependência dessa salvação. Ele queria. A gente vê o carcereiro, ó. Paulo aqui e Silas, eles estavam na condição de prisioneiro. Ele aqui era quem guardava eles. Ele se prostrou, ou seja, ele demonstrou humildade, né? Demonstrou ali que estava necessitando, né, de salvação. Então ele se demonstrou humilde, se demonstrou ali para a humildade, né, para aprender e para alcançar a salvação. Então, ele se prostrou perante, mesmo que a gente saiba, né, que Paulo e Silas eles tenham sido presos aqui injustamente, né? A gente vê aqui prisioneiros, né, e o carcereiro se ajoelhou perante prisioneiros, né? Ele demonstrou ali, né, humildade, né? Ele demonstrou ali um grande exemplo de humildade, né, ali, e reconheceu que dependia, né, da salvação ali. Então, a pergunta que o carcereiro fez é, lendo aqui novamente aqui do início, né? O evangelho é isso, é uma mensagem que abala os alicerces da alma, que desmonta o orgulho, que quebra o desespero e que nos chama para uma nova vida. A pergunta que o carcereiro fez ainda ecoa nos corações dos que são impactados por Deus. O que devo fazer para ser salvo? Né? Essa pergunta ainda ecoa para muitos, né? O que eu devo fazer? Muitas pessoas são tocadas, né? O que eu devo fazer para ser salvo? Né? Eu mesmo no início, né? Queria, né, ali saber o que devia fazer para ser salvo, né? E a Bíblia, a palavra de Deus, né, completa ali, ela nos traz o que nós devemos fazer, né? Creia no Senhor Jesus, né? Seja batizado, obedeça aos mandamentos, busque a santidade, né? E assim obterás, né, por meio da graça do nosso Deus, a salvação. Então, e a resposta ainda é a mesma, né? Crer de verdade, obedecer, entender e caminhar em novidade de vida, como Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17. Né? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, entrando aqui na conclusão, espero que os irmãos tenham sido edificados, né, por meio desse estudo, né, e senti a Lídia estar trazendo, né,
os irmãos aqui a conversão do carcereiro em Filipos. Então a gente abordou aqui, né, o erro de tomar decisões precipitadas, abordando várias, várias coisas aqui, desde as consequências até, né, o mal que essas decisões podem acabar nos trazendo, né? E a necessidade da gente pensar antes de agir, apresentar tudo ao nosso Deus, né? A conversão do carcereiro, a gente vê ali o que aconteceu, né? O exemplo, a fé que leva à obediência. Então, né? Pessoas foram salvas, né? Ele quis compartilhar também o evangelho. A fé inabalável, mesmo na adversidade, a gente vê que Paulo e Silas demonstrando essa fé inabalável, né? Mesmo perante ali mesmo ali perante a adversidade, por demonstrarem alegria no Senhor, eles trouxeram um grande testemunho. E por fim aqui, né, a grande transformação, o choque que o Evangelho nos traz, né? Então espero que os irmãos tenham entendido, né, tenham ali pegado, né, a mensagem que essa passagem tem a nos trazer, né, tem a trazer ali para nossa vida. Entrando na conclusão, nesse estudo mergulhamos na poderosa narrativa da conversão do carcereiro de Filipos. Aprendemos. Então, recapitulando aqui o que nós devemos, o que a gente aprendeu aqui ao lermos, né? É, ao meditarmos essa passagem, aprendemos a não tomar decisões precipitadas em momentos de desespero, mas analisarmos, apresentarmos ao nosso Deus, buscarmos ali ter a sabedoria para agir, a confiar que Deus tem o controle até mesmo nas prisões da vida, ou seja, até mesmo ali nas prisões, nas aflições, nas dificuldades, Deus sempre está no controle. Que a verdadeira alegria vem de dentro, sustentada pela fé, e não das circunstâncias. Então, a nossa alegria ela não depende ali, né? Não está limitada ao ambiente externo, mas dentro de nós, né? É sustentada pela fé. E a salvação é um chamado que exige fé, arrependimento e obediência. A gente vê ali o que o carcereiro e sua família fizeram, né? E isso serve de exemplo para nós. E por fim, que o evangelho transforma vidas de forma profunda, imediata e eterna. A gente vê a transformação que o evangelho trouxe ali para o carcereiro e para sua família. Então, se você hoje se sente preso, com medo, confuso ou longe de Deus, lembre-se, há esperança. Há esperança, né, em todos os momentos ali. A gente tem que se arrepender, né? Temos que ali buscar a salvação, né? Nos arrependermos de nossos pecados e assim, né, temos uma vida de santidade e buscarmos a salvação. Há esperança, né? Deus ele nos dá ali várias oportunidades e quer que a gente venha alcançar a salvação, mas nós temos que buscar também, né? Tem que ter o esforço da nossa parte. O mesmo Deus que transformou o desespero do carcereiro em salvação pode mudar sua história, mas é preciso ouvir, se render, crer, obedecer e seguir. O evangelho não apenas conforta, mas ele também sacode e chama para uma nova vida. Seja como Paulo, que mesmo ferido, louvava. Seja como Silas, que mesmo preso, tinha fé. E seja como o carcereiro, que mesmo no limite, decidiu não desistir e encontrou a vida verdadeira, né? Essa passagem aqui, né, Gálatas 2:20, que traz aqui alegria para nós, né? Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Hoje pode ser o seu dia de romper com o passado e começar uma nova jornada com Deus. Então, espero que os irmãos tenham sido edificados por meio desse estudo. Agradeço a cada um que veio aqui, né, assistir essa breve pregação. Hoje o tema foi a conversão do carcereiro em Filipos, Atos 16, 25 ao 34, né. Peço aos irmãos que os irmãos possam vir a deixar o like, deixar também o comentário, né, pois certamente ela ajudará na divulgação e assim mais pessoas podem ser tocadas, né, por meio do Evangelho do Reino. E que assim possamos prosseguir, né, firmes e fortes na caminhada cristã, no caminho estreito. Para aqueles que são novatos, temos aqui, né, para aqueles que querem conhecer a Igreja de Deus, temos aqui o site, né, igrejadedeus.com.br, onde vamos ter o discipulado, pontos de fé, o Revelando o Apocalipse, o estudo do Apocalipse. Esses links estarão, né, esse link estará aí nos comentários, mas também na descrição do vídeo, junto com os canais, né, ali, que também divulgam o Evangelho, né? Fazem parte aqui da Igreja de Deus. Então, agradeço a cada um que veio aqui escutar essa breve meditação. Que Deus os abençoe e que a paz
seja convosco.